no mito não é assim que acontece. O mito ele vem com uma verdade pré-estabelecida e você simplesmente faz um movimento de acreditar. Mas não há uma exigência de que você use a inteligência para verificar o mito. Mesmo porque verificar o mito nem faz muito sentido. Não vai ter como você verificar. Você pode perceber semelhanças entre a realidade e o mito, porque o mito está narrando ali explicações sobre a realidade, mas não dá para você verificar, propriamente dizendo, com o seu intelecto. Agora, a filosofia que está nascendo, ela já pede isso das pessoas. Olha, você só vai compreender isso daqui se você usar a sua inteligência. Então, veja, a filosofia, ela pede a participação das pessoas para que, com as suas inteligências ativas, elas consigam vislumbrar aquilo que o filósofo vislumbrou, aquilo que o filósofo contemplou. Esse é o convite que o filósofo está fazendo a todo momento. Percebe? Só que tem um detalhe, tá? Quando a filosofia surgiu na Grécia, ela surgiu ali com os primeiros pensadores. Eu até falei um pouco de Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da história. Essa filosofia que surgiu, ela enfrentou de cara uma primeira dificuldade. Que dificuldade é essa? A dificuldade da linguagem. Veja, os caras estão ali criando uma nova sabedoria, uma nova ciência que é a filosofia, e, obviamente, por ser uma criação, essa filosofia ainda não tem uma linguagem técnica acessível a todos. A única linguagem que os gregos têm nesse momento é a linguagem de tipo simbólica. Eu sei que toda linguagem é simbólica, né? Toda linguagem é um símbolo. No entanto, essa linguagem, lá na época dos gregos, ela não tinha um vocabulário extenso, então, portanto, apelava muito aos símbolos. Símbolos esses que vinham dos mitos. Então, vocês vejam que coisa impressionante. De um lado, você tem os mitos, que já são narrativas simbólicas, e, de outro lado, a filosofia que está nascendo, que, por falta de uma linguagem técnica conceitual melhor, também utiliza de símbolos. Então, quando a filosofia surge, ela surge como uma sabedoria alternativa aos mitos, mas que tem uma semelhança com os mitos. Que semelhança é essa? É a semelhança na própria linguagem. Tanto o mito quanto a filosofia trabalham com símbolos. Trabalham com símbolos. Mesmo porque a linguagem filosófica que nós temos hoje, que é extremamente técnica e conceitual, não existia naquela época. Então, os caras estavam ali criando uma nova ciência, mas que não tinha uma linguagem própria ainda, que vai ser desenvolvida ao longo dos tempos. Só para vocês terem uma ideia, sendo muito rígido aqui, a linguagem técnica conceitual na filosofia só vai aparecer com Aristóteles, séculos mais tarde, 3 séculos mais tarde. Então, veja que o caminho entre a filosofia que está nascendo até a filosofia de Aristóteles é um caminho ali que durou 3 séculos, para que a linguagem pudesse se desenvolver e sair do mero estigma simbólico e chegar ao nível conceitual, que é o nível que nós conhecemos hoje, né? A linguagem científica, ela demora a aparecer. Os primeiros filósofos não podem lançar mão dessa linguagem porque ela não existe. Então, eles usam o abuso do símbolo. Então, veja, nós aqui temos um primeiro problema para ser resolvido, que é o seguinte: se eu tenho de um lado o mito, que é uma narrativa simbólica, e a filosofia nascente, que também trabalha com símbolos, como é que eu diferencio uma coisa da outra? Como é que eu consigo identificar o que é mito e o que é filosofia? Porque eu não sei se vocês acessaram o material que eu deixei disponível para vocês. Mas naquele material tem alguns excertos dos primeiros filósofos. Ou Aristóteles explicando o pensamento deles, ou alguns excertos originais escritos por eles. E se vocês observarem, direto a palavra Deus aparece,
aparecem alguns símbolos esquisitos que nem parece filosofia. É tudo meio simbólico, é tudo meio vago. É tudo que, para um aluno desavisado, para um leitor desavisado, aquilo parece até sem sentido. Então, veja, não é muito fácil perceber a diferença entre uma narrativa mítica e uma filosofia, porque ambos trabalham com símbolos, tanto a filosofia nascente quanto a mitologia. Então, como diferenciar uma coisa da outra? Primeira coisa, o mito é sempre uma narrativa. O que isso significa? O mito está sempre contando uma história. No início era o verbo. Olha, no mito judaico-cristão. No início era o verbo. Aí depois Deus criou assim, assim, assado o mundo. Veja, é uma história contada. Na mitologia grega não é diferente. Eles também contavam as histórias de como o mundo foi criado, de como é que os deuses auxiliam os homens, como é que os deuses agem no mundo. Sempre uma história contada com início, meio e fim. Então, o mito é uma narrativa. É uma narrativa. A filosofia que está nascendo na Grécia, ela não é uma narrativa. A filosofia que está nascendo não está contando uma história. Quando você lê os enunciados da filosofia que nasce, por exemplo, eu estou aqui na minha frente com excertos do Xenófanes, filósofo pré-socrático, um dos primeiros filósofos. Olha só, vou ler aqui uma frase dele que chegou até nós. Olha o que ele diz. Um só Deus suma entre os deuses e os homens, nem por figura, nem por pensamento semelhante aos homens. Veja, é um negócio confuso, esquisito, cheio de símbolos, mas ele não está contando uma história. Quer ver? Outra que ele diz, tudo vê, tudo pensa, tudo ouve. Outra que ele diz, permanece sempre no mesmo lugar, sem de qualquer modo se mover. Aí você vai para Heráclito. A Heráclito diz, não se pode descer duas vezes no mesmo rio. Ou então ele diz, descemos e não descemos no mesmo rio. Nós mesmos somos e não somos. Olha só que frases esquisitas dos primeiros filósofos. Mas veja, por mais que nós tenhamos dificuldade de compreender essas frases, que já já explico de onde vem essa dificuldade, elas não estão contando história nenhuma. Não há uma narrativa. Eles não estão dizendo assim, no início existiam lá os deuses. Não, ele não está dizendo isso. Ele simplesmente está enunciando uma ideia compactada. Então, aqui nós temos uma primeira coisa que merece nota. Isso que eu vou dizer é muito sério. O mito grego, ele se diferencia da filosofia nascente pelo fato de que o mito é uma narrativa. Caiu? O Ronald está dizendo que caiu. Caiu, amigos? Ah, Não, tá. eu estou ouvindo Para mim tá tranquilamente. normal. Ah, então tá ótimo. Beleza, foi a do Ronald que caiu. Sem problema, Ronald. Então, qual é a diferença? O mito é uma narrativa simbólica, enquanto que essa filosofia nascente esquisitíssima, que não tem ali uma linguagem técnica, né? Essa filosofia, ela não é uma narrativa, ela é uma síntese simbólica. É uma síntese simbólica. Então, veja, o mito é uma narrativa simbólica e a filosofia é uma síntese simbólica. Tá? Onde é que está a diferença? A diferença está nesse termo, síntese. Os primeiros filósofos enunciavam sínteses. Sínteses. O que é uma síntese? Isso aqui é vital para compreender a aula de hoje. O que é uma síntese? A maneira que a gente tem para explicar a síntese é se apoiando também no seu contrário, que é a análise. Então, preste atenção. Existem duas maneiras de você enunciar uma verdade. Você pode enunciá-la através de uma síntese ou através de uma análise. Os primeiros filósofos, por uma falta de linguagem conceitual, eles enunciavam sínteses simbólicas. O que é uma síntese?
Uma síntese é um método que o ser humano utiliza para pegar coisas complexas e múltiplas e reunir num ponto só. Isso é fazer uma síntese. Então, veja, quando eu quero enunciar com poucas palavras uma ideia complexa e múltipla, eu realizo uma síntese. Então, veja, os primeiros filósofos, também chamados de pré-socráticos, eles enunciavam as suas filosofias através de uma síntese, através de frases curtas, de pequenos pedaços de textos, e que, para complicar mais ainda a nossa vida, cheios de símbolos. Então, veja, por trás dessas frases curtas, existe uma ideia complexa. Percebem? É óbvio que um de vocês poderia dizer o seguinte, mas espera lá, por que esses pensadores não facilitaram a nossa vida e já não escreveram um texto todo detalhado sobre essas ideias complexas? A resposta é simples. Eles não tinham uma linguagem para isso. Não existia uma linguagem técnica, uma linguagem conceitual, que é a linguagem utilizada a partir de Aristóteles para cá. Percebem a questão? Por isso que é tão difícil ler os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos. Porque você já encontra essa dificuldade na linguagem. Você vai ler lá o texto do pré-socrático, pelo menos aqueles poucos que chegaram até nós, e você tem ali poucas palavras sintetizadas em uma pequena frase. Então você vê que o negócio é muito complicado. Porque, veja bem, se aquilo que o pré-socrático está exprimindo é uma síntese, você tem que lembrar, enquanto leitor, enquanto estudante, o seguinte: é necessário fazer um trabalho de imaginação para eu imaginar qual foi a ideia complexa que o filósofo teve para elaborar essa síntese que está aqui no papel. Então, quando o Tales de Mileto diz tudo é água, apesar de ser uma frase com 3 palavrinhas, e das quais água é um símbolo, que eu vou ter que entender também que símbolo é esse, que eu não sei, eu tenho que fazer um esforço e pensar o seguinte: caramba, esse pensador, para ele ter escrito essa frase com 3 palavras, eu tenho que me lembrar que ele tem uma ideia complexa por trás disso. Que essa frase ela não pode ser lida apenas no âmbito literal. Eu tenho que decodificar essa frase. Eu tenho que entender que ideia complexa é essa que está por trás dessa frase sintética. Percebe? Então, quando a gente diz que a primeira filosofia é uma coletânea de sínteses, eu estou dizendo o seguinte, que por trás dessas sínteses existem verdades complexas, ideias complexas. Esse pensador, ele vislumbrou, ele contemplou uma verdade que é invisível aos nossos sentidos, ele captou isso com o intelecto, e na hora de verbalizar essa verdade contemplada, por uma limitação da linguagem, ele enuncia uma síntese. Então, veja, o nosso trabalho aqui não é fácil. O nosso trabalho é decodificar essa síntese, fazendo o caminho inverso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ler a síntese e buscar qual foi a experiência desse filósofo originária com a realidade. Somente com esse caminho inverso é que eu consigo chegar perto daquilo que o filósofo quis dizer. Percebe? Isso se chama ler filosofia pré-socrática. É você fazer esse caminho inverso. É você usar a imaginação tentando imaginar qual foi a experiência que esse filósofo teve com a realidade.